Ainda nessa fala, o ministro da Casa Civil diz que não tem, de novo, nenhum estudo sobre reforma da Previdência sendo feita no governo. É o primeiro freio de arrumação, depois aí da repercussão da fala de ontem de Lupe, que ele tentou recolocar, não deu certo. Confirmando o bastidor que a gente trouxe, sexta-feira é Lula quem vai dar o tom para o time parar com a cacofonia. Vamos ouvir agora o que ele falou. Foi agora há pouquíssimo, depois da posse da Marina Silva. Olha aí. Então não tem nada na pauta, não tem nenhum estudo sendo feito sobre reforma de Previdência ou revisão de reforma. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Vem pra cá o time todo, o baile todo. Nakagawa, um desmentido foi pouco, ele foi lá, fez outro e tá aí, né? Tá tudo em panos limpos agora. Quem falar muito fora do quadrado, bom, pelo menos já tem uma linha aí pra seguir. Acho que alguém levou bronca, ou alguém levaram bronca nessa história. A gente teve 3 movimentos muito claros de tentativa, ainda que a reunião ainda não tenha efetivamente acontecido, né? A reunião do fim da semana. Temos 3 movimentos absolutamente claros nessa história, com o Rui Costa deixando muito claro que não há nenhum tipo de movimento com relação a uma revisão da reforma da Previdência. O próprio ministro Carlos Lupe, falando com a CNN, disse que não se trata de uma discussão ampla. Ele falou que tem um ponto aqui, outro acolá, uma coisa muito pontual de um eventual debate sobre essa alteração, que vai ser discutida por vários grupos, além do indicado à Petrobras, dizendo que não haverá intervenção nos preços da companhia e que os preços por aqui não vão ser desconectados completamente do mercado internacional. É interessante ver como o mundo político precisa de coordenação e a coordenação faz toda a diferença. Então, ter uma pessoa forte ali na Casa Civil, no Palácio do Planalto, coordenando de fato o que os ministros vão falar, é importante para, por exemplo, coordenar expectativas do mundo da economia. Thaís, recado direto e reto. Mais do que claro, Dani. Como eu disse antes, Inaca ajudou agora. Muito provavelmente telefones tocaram nessa manhã, se não teve até visita no gabinete batendo, opa, pera lá, porque esse tom do início da tarde até agora me parece um tom um pouco mais afinado do que a gente tinha visto até esta manhã, com uma série de declarações, entrevistas, destoando bastante até do que foi o tom do próprio presidente Lula durante a campanha eleitoral, fazendo sinalizações ali de que não seria revogaço de reforma trabalhista, muito pelo contrário. E não me lembro, pelo menos, de ter se falado em mudança da reforma da Previdência. Não era a ordem do dia ali. Mas volto a dizer o que eu já disse aqui hoje, Dani. Toda essa... não usar a mesma linguagem, né? O que a gente vê de bate-cabeça ali no governo, parece estar refletindo um pouco de como foi essa montagem, feita em alguns momentos muito às pressas, chamando aliados de última hora, colocando pessoas que não necessariamente ocupariam aqueles ministérios nas pastas para garantir a governabilidade. E aí volta um pouco para aquele bastidor que também a gente já trouxe aqui no 360, de muita gente já dizendo que esse ministério não deve durar 6 meses, porque algum ajuste vai ser feito, porque já se identificam alguns problemas, Dani. Eu vou ouvir a Larissa já mostrando aí que o Nakagawa agora tem desenho na mão para explicitar o porquê dessa entrada de carrinho aí do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele que é, assim, liso. A definição é essa, né? Rui Costa é aquele político muito experimentado, 8 anos de governador nas costas, já tinha participação em parlamento também, então assim, sabe, né? Se aperta, ele vai para falar assim como falou, claro, ponto, pingo, muito claro onde é que vem a vírgula, porque tinha um recado a ser dado e veio aí uma prévia. Boa sorte aos ministros na reunião de sexta-feira com Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a solidariedade.
E mais um disse-me-disse, né? Eu me lembrei que durante a aprovação da PEC da transição, a PEC, né, para bancar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família e tudo que o governo Lula quer fazer agora, muito se falou também sobre esse disse-me-disse, sobre essa dificuldade de se encontrar um discurso único dentro do PT. Mas naquela época, no período de transição, o que se falava é: não, a gente ainda não assumiu o governo, tudo vai ser muito resolvido. Agora já assumiu, tudo bem que o quê? Assumiu há 4 dias. Será que amanhã, nessa primeira reunião de todos os ministros, enfim, com esse puxão de orelha que a gente sabe que vai ter do Lula, vão encontrar um discurso único? Vai ter, além de Rui Costa, por exemplo, outro tipo de ministro, talvez já a questão das relações institucionais, conversando também com o pessoal ali já do Congresso para tentar fazer esse discurso único? Porque tivemos hoje, o Naka vai lembrar melhor do que ninguém também, essa semana, na verdade, o outro puxão ali que acabou atingindo a Haddad, né? Que a Haddad tinha já declarado que não queria a prorrogação dos descontos ali na questão do combustível. Depois acabamos tendo a medida provisória publicada, que deixou por mais pelo menos 60 dias, o Congresso quer ampliar ainda mais, mas pelo menos 60 dias, sem alguns impostos federais caindo em cima da gasolina, por exemplo. Então, continua essa crítica dessa dificuldade de se encontrar um discurso só. E ouvi de uma fonte, tá me lembrando o governo Bolsonaro, né, que vinha um para dizer, depois o outro diz em cima, depois o Bolsonaro desmentia. Será que teremos mais um pouquinho desse disse-me-disse do presidente da República em pessoa tendo que desmentir no governo Lula? Ô, Nakagawa, traz pra gente aí, por favor, o que está identificado, né, aí de, digamos, ruído na comunicação nesses 3 primeiros dias de trabalho do governo Lula. A coisa é tão quente e dinâmica que quando a gente produziu, o Guilherme Sete e eu, essa tela no comecinho do jornal, o cenário era outro. Então, vamos fazer a atualização dessa tela ao vivo aqui, em tempo real. A gente tem 3 tretas aí na tela que já tiveram reação, né? Então você tem esses desencontros. O primeiro, o mais importante, que fez barulho nas últimas horas, Carlos Lupe da Previdência e Luiz Marinho, ministro do Trabalho, ontem em discursos se posicionando contra as 2 reformas, a previdenciária e a trabalhista. E aí vamos lembrar uma frase de Alckmin, depois do segundo turno, já eleito, quando ele disse: não há reformas a serem desfeitas. E agora, um movimento ainda mais forte de Rui Costa, como a gente acabou de ver, dizendo que não tem nada disso e que, por exemplo, o Lupe foi desautorizado ali de maneira elegante pelo ex-governador da Bahia. Outra grande treta desses dias foi a medida provisória que mudou responsabilidades no saneamento, tirou o saneamento das responsabilidades do guarda-chuva da Agência Nacional de Águas, da ANA. Aí o que aconteceu ontem, Gabriel Galípolo, número 2 do Ministério da Fazenda, disse que houve um engano na redação e que este texto vai ser alterado e vai voltar tudo ao que era antes. Por que desse passo atrás? Porque o mercado financeiro entendeu como essa mudança sendo um sinal de que o marco do saneamento básico poderia ser alterado. Isso é um baita problema, porque é um setor que está recebendo iniciativa privada agora, e mudar a regra no meio do jogo não faz bem para ninguém. Aí a terceira treta é Haddad defendendo a volta dos tributos federais nos combustíveis, mas Lula prorrogando a desoneração. Aí sim você teve uma derrota. E vou colocar um 4º item nessa tela, que é a treta, a briga dos combustíveis, do preço dos combustíveis. O governo e o próprio indicado Jean Paul Prats tinham dito de maneira mais assertiva até ontem que os preços teriam algum tipo de intervenção. Hoje o tom foi completamente diferente, dizendo que não vai ter intervenção e que os preços vão seguir os valores internacionais. Então, temos 4 tretas, né? Lupe e Marinho contra reformas, MP mudando o saneamento, preço dos combustíveis na Petrobras e Haddad versus Lula na questão da desoneração dos combustíveis. Em 3 desses 4, em 3 movimentos, houve passo atrás em Brasília, ou seja, é o governo tentando, como disse a Dani, acomodar as melancias nesse caminhão que está começando a viagem no 4º dia. E hoje, 4º dia do governo, eu ouvi uma pessoa me mandou uma mensagem aqui perguntando se estavam fritando já o ministro da Previdência. Fritar no 4º dia do governo
governo é um pouco prematuro, eu diria. Muito obrigada, Fernando Nakagawa.